Mano, esse lance de grau mais altos, é, independente de qual grau seja, de qual ordem seja, o mais profundo que você possa entrar, por exemplo, em conhecimentos da árvore da vida, né? Sefirotes, aquilo lá tudo, vai depender dos parâmetros referenciais do corpo do corpo da luz. Entendeu? A matriz que vai possibilitar desencadear tudo que há de mais complexo nesse mundo vai depender desses parâmetros referenciais. O corpo da luz é o corpo da coerência, os 7 padrões, 7/12 padrões. O resto é só consequência natural de organização desse corpo. Isso que as pessoas não estão entendendo. É a mesma coisa, vamos supor, música, né? Tem as 7 notas. Então o funk é um iniciado primário, né? Um iniciado ignorante que conhece as bases, né, da ordem iniciática. Então ele consegue compor um funk, entendeu? É um grau primário. Agora um grau super elevado seria o Beethoven, que compôs a Nona Sinfonia. Mas tanto o funkeiro que compôs o funkzinho lá, com as 7 notas, quanto o Beethoven, que compôs o grau mais elevado possível, que é a Nona Sinfonia, os dois dependeram dessa teia primordial que é o corpo da coerência, que é as 7 notas. Então, achar que, por exemplo, o que você citou aí, que pelo que o Bob fala, ele não foi nos graus mais elevados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma, se a pessoa não conseguiu assimilar ainda, espera que a escola tá andando ainda. Eu conheço muito bem essas ordens aí de fora, eu conheço muito bem o lance que o Del Débio lá passa lá, o Marcelo Del Débio passa lá, ó. E cara, eu falo com toda a convicção que não compara com o que o Bob passa, mano, não compara. Eles ainda têm uma visão muito limitada sobre vários aspectos. E eu sei que você paga pau pro Del Débio, que você colocou aí o currículo, você falou, olha o currículo do cara e tal. Tudo bem, é a sua posição e eu respeito totalmente a sua posição, cara. Mas eu creio que quem não vislumbrou totalmente o que o Bob tá trazendo, no caso, é você, entendeu? E essas ordens aí é um complemento de tudo. Essa escola iniciática, que é a escola de Lúcifer que está sendo levantada novamente, ela é simétrica e ela está sendo apoiada, ela está sendo ela tem um apoio, ela tem a aprovação do próprio Deus, porque é simétrico, entendeu? Até as profecias fecham fecham a sua conclusão nessa escola, o que não acontece com o Deodébio, que não acontece com Maria Pereira, que não acontece com nenhum desses entornos, sabe? Mas enfim, eu respeito a sua posição, é sua posição, tudo bem, entendeu? Mas eu não comungo com essa posição. Eu acho que você deveria entender melhor, mais profundo, o que o Bob está trazendo. E entender que essa escola está só no início, entendeu? Tem todo um módulo lá para seguir, mas entendendo o corpo da coerência, fechou tudo. O resto vai explanar como que a consciência, interpretando esse corpo, pode plasmar a realidade. Tanto uma terra plana, por exemplo, como uma terra redonda. A maioria dessas ordens, tudo aí fora, segue o heliocentrismo. Tudo que eles falam é baseado no heliocentrismo, por exemplo. Se você for pegar, por exemplo, a obra de Allan Kardec, é tudo baseado dentro do teatro ainda. É tudo negócio de vida em outro planeta, etc. Isso aí tudo. Já aqui dentro da escola, é só um exemplo que eu tô dando. Aqui da escola já desmistifica isso aí tudo. Mostra que não tem nada disso, não tem nada aí fora. É tudo padrões, interpretações da própria consciência. Mas enfim, eu já vi você perguntando várias coisas, fazendo perguntas pro Bob que já foram respondidas, que não existe mais dúvida, pondo na mesa coisas que, tipo, é, já tá respondido, já tá claro, mas não tá claro para quem tá perguntando. Eu respeito a sua posição, só que eu não comungo com ela, entendeu? Eu acho que lá na frente o povo vai ver, e quando ver, já vai ser tarde. Eu acharia melhor que as pessoas conseguissem enxergar a grandeza antes. Mas enfim, né? É aquela coisa lá, os lados da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Então, eu entendi. Mas, tipo assim, por exemplo, ó, quando você pergunta sobre o lance da Bíblia, né? Se ela foi alterada, se ela pode ser alterada, qual que é a importância dos apócrifos e etc. Essa pergunta que eu já vi, só eu já vi fazendo umas 3 vezes. Ela já foi respondida. A opinião já foi colocada. E não foi em um único lugar. Ele fala no livro, ele fala nos 2 ou 3 vídeos no canal do Rogério, ele fala nas lives, na segunda live, na quarta live, se não me engano. E, enfim, e outros lugares mais, entendeu? Isso aí já foi falado. Isso que eu não consigo compreender muito bem. E algumas outras coisas. Que é.
Não, mas não é só você que faz isso não, porque de vez em sempre, né, aparece uma pessoa fazendo uma pergunta, sendo que ela já foi explanada, né? Mas normalmente quando as pessoas fazem isso é porque elas não conferiram o material. Só que você mesmo falou que acompanha o Bob há muito tempo e já acompanha o material há muito tempo. Então é onde é onde eu mesmo me fico confuso, né? Fico tipo, mas eu não tô entendendo, sabe? Mas enfim, é isso daí, mano. Vamos lá, vida que segue e vamos deixar o barco correr. Ah, e outra coisa, o módulo, aí pra você ver, a escola iniciou agora, 2018, é só o começo. Eu fiz um vídeo, não sei se você viu, sabe? Respondendo um cara lá que pergunta quem que fecha o ciclo da etapa final, dos 3 reflexos luciferianos que vem na Terra. Eu fiz um vídeo falando, não sei se você viu, dá uma olhadinha lá no canal. É, essa escola, ela tá continuando uma coisa que até Hitler começou. Toda vez que um reflexo luciferiano vem, ele levanta essa ordem, escola luciferiana. Eu sei que tem outras filosofias luciferianas por aí, mas eu tô falando dessa simétrica, dessa escola que é levantada, que é a mesma que Hitler levantou. Na época que ele veio, ele levantou uma escola iniciática luciferiana, que é essa mesma que o Bob tá levantando, é a mesma, o mesmo filosofia, o mesmo ciclo, a mesma traz essa mesma, os padrões, tudo certinho. Eu não tô falando dessas outras filosofias luciferianas que tem por aí, não. Tô falando essa. Então, aí, cara, o que eu ia falar mesmo? Ah, então. Essa escola tá só começando. Ela acabou de ser erguida em 2008, 18, né? O Bob já arrumou lá o sítio. Da onde que vai levantar ela, porque ela estava na nuvem ainda, né? A nuvem, lembra? Do final, volta de Cristo, arrebatamento sobre as nuvens e tal. Só que agora ela vai ser plasmada no plano físico. É o sítio que o Bob acabou de comprar lá. Então o que acontece? Essa escola está só no começo. Ele acabou, a escola mesmo funcionando, acabou de gravar só o básico 1. Tem o básico 2, tem várias coisas, até chegou o intermediário, avançado, etc. Não sei se você notou lá no site, depois que fechar, todo aluno que fechar esses módulos aí ele vai, talvez, dependendo do mérito, do desenvolvimento e tal, tornar um iniciado na ordem. Ou seja, fazer esses módulos ali não significa nada ainda, não se tornou iniciado. E olha que esses módulos já vai explanar muitas coisas. Então o que acontece, cara? O Bob, ele tem muito o que expor ainda, ele não expôs, ele tá escondendo muito, ele não gosta nem de falar do eu temporal dele. Eu fiz esse vídeo falando, expondo questões sobre ele, eu achei até que ele poderia vir me xingar, mas ele não falou nada, então acho que tudo bem. Mas não é porque ele não tá expondo que ele não saiba nada. Isso aí que as pessoas têm que capturar. Muitas coisas ficam nas entrelinhas, muitas coisas você tem que sentir com a sua própria gnose, que é coisa que você falou que você não acredita muito. Gnose existe, gnose é download de informação. Você tem que jogar o seu ego de lado, deixar o seu eco de fora, que te prende na lógica, que te prende nesse plano aqui, e deixar a gnose, os downloads vir. Você deixa o livro de lado, deixa tudo de lado, e você mesmo interpreta a verdade. A verdade vem dentro de você. Depois você só precisa de pacote de informações para você passar essa verdade, para dar forma para ela, para dar lógica, para dar palavras, porque a verdade ela vem tudo dentro de você. Isso é real, chama gnose, download de informação. A física quântica explica isso muito bem hoje em dia. O Hélio Couto explica isso daí. A ressonância é feita assim, através de downloads. Desde 2012 para cá, tá tendo um download consciencial na humanidade inteira. A humanidade inteira tá tendo gnose agora, downloads de informação direto. Só que o que impede a humanidade de ter esse salto quântico, esse insight rápido, é os próprios ecos. O ego da pessoa não permite, entendeu? Aí o download não vem. Agora, quando a pessoa sabe posicionar o seu eu atemporal, deixa o eco de lado, o download vem livre. Então a pessoa não precisa de ler livro, não precisa de nada disso. Ela sabe porque sabe. Só que aí ela precisa de algumas poucas informações do teatro para ter referência, para passar para os outros. Entendeu? Porque ela vai falar como, ela vai explicar de que jeito. Porque explicar o abstrato através da lógica é complicado. Então você precisa de informações lógicas, de parâmetros lógicos para você passar isso para os outros. Né? Então o que acontece? Tem muitas coisas que as pessoas ainda não sabem sobre o Bob, entendeu? Mas quem acompanha os vídeos, etc, direitinho, quer entender, se permite, renasce novamente, lê o livro, vê os vídeos, vê as conversas com o Rogério, tudo, você consegue perceber a grandeza, sabe? Enfim, cara, eu falo com toda convicção, o Bob temporal é só aquele menino lá, né? Um baixinho, etc, né? Tem gente que critica a voz dele e tal, é esse. Mas o ser atemporal dele é grande demais. As pessoas não estão entendendo isso. A briga desse ser com os judeus é aqui na reta, no tempo linear, né? No tempo-espaço, e também é na temporal. Ele mesmo fala isso. Ele fala, eu não vou revelar muito isso porque as pessoas não estão preparadas. Os novatos não estão preparados, vão rir de mim, vão me chamar de louco. Então o que ele tem é muito grande. Só que aí você vai julgar por esse começo, entendeu? Você tem que trabalhar com o seu abstrato, com o seu Espírito Santo, sentir primeiro o que é isso.
E dá também para você pôr na lógica, basta acompanhar com vontade de saber mesmo o trabalho. Mas na medida que ele for colocando e as pessoas estiverem preparadas, ele vai se expressando mais, vai permitir as pessoas. As pessoas têm que se permitir conhecer melhor esse trabalho, conhecer melhor ele. Entendeu? Mas eu te afirmo com toda a convicção que ele está continuando o que o Hitler começou. Hitler levantou um exército, para você ter uma ideia, colocou a Alemanha lá em cima, entendeu? O Bob está continuando. Quando o Napoleão terminou o seu processo e o Hitler veio, o Hitler foi no túmulo dele e agradeceu ao Napoleão. E quando o Hitler morreu, antes dele morrer, ele falou que o espírito dele se levantaria da tumba e o mundo veria que ele estava certo, entendeu? E quem que está continuando o que o Hitler começou? Quem que sabe tudo sobre o Hitler? Quem que está explicando para as pessoas quem foi Hitler? E quem que, se quisesse, iria no túmulo de Hitler de novo e agradeceria ele? Quem que está fazendo isso? Esse conhecimento já é milenar, mas ele era muito bem ocultado, muito bem escondido. É isso aí que você não está entendendo, não. É isso aí que muitas pessoas não entendem. Como que a simetria está trabalhando agora? Isso aí já tinha, isso aí já tinha existido no planeta, mas era passado de boca a boca. Depois começou a ter essas ordens iniciáticas, sempre foi para um povinho escolhido e tal. Aí com a maçã mordida do Steve Jobs, aí começou a esparramar no mundo inteiro. Então quem quer ter acesso a essa informação tem através da internet. Mas antes não era assim. Antes era por ordem iniciática. Primeiramente eram os judeus, depois começou a ter as ordens iniciáticas, ter esse conhecimento, né? Então, mas a forma que está sendo colocada agora é simétrica, porque só Lúcifer faz. É só quando o Lúcifer vem que ele dá a maçã pro povão comer, entendeu? Ele põe abertamente e ele é o único que aborda os judeus da forma como ele aborda, abertamente, falando. É os judeus, é eles que faz ritual, é eles que escraviza, é eles, sabe? Desse jeito, é aberto. Lúcifer é do povo, entendeu? Lúcifer, o reflexo 13, o violeta, quando ele vem, ele não fica escondidinho, escolhendo. É lógico que ele faz uma ordem iniciática também, só que ele grita para todo mundo. Um ponto principal de quando o Lúcifer vem é falar com os judeus, meter o dedo na cara deles e falar pro povo, esse que é o povo culpado. Esse é um ponto principal, que é simétrico, que os outros não faz. Os outros arrumam uma ordem iniciática aí, arrumam um grupinho, fica ensinando lá dentro e o resto que se foda, entendeu? Essa é uma grande diferença. Sempre quando vai começar, né, esse reinado luciferiano que vai brotar agora, né, que acaba o reino de Jeová e começa o reino luciferiano, Lúcifer vem e dá a maçã, entendeu? Isso acontece de tempo em tempo. No último reinado, quando acabou a Atlântida, girou, né, o último dilúvio lá e tal, aquela história toda lá, para ter o giro e vir pro reino de Jeová de novo. Quando o reflexo de Javé está na Terra, que no caso lá foi ele, o Gabriel, quando ele começa a selecionar seu povo, o reflexo luciferiano, que é o Enki, já vem e dá a maçã pro povo, entendeu? Sempre tem esses dois povos se esparramando. Entendeu? Aí começou o reino geovástico, né? E o povo luciferiano pro outro lado. E aí para fechar, aí esse povo geovástico vai sendo doutrinado, fechado, sendo um povo grande, né? Aí eles começam a ser guiados por Yahvé e tal, e derruba todos esses 12 deuses que estão esparramados pelo planeta, e chega nesse tempo que a gente tá agora. Que aí é onde vem o Lúcifer de novo e dá de novo a maçã para todo mundo, para derrubar eles, crescer e assim por diante. Esse é um ponto do trabalho do Bob que você não encontra em outro lugar. O ponto principal dele não é a geometria, porque a geometria já está esparramada e quem que trouxe outro fator interessante para ser esclarecido? Quem que trouxe essa geometria para esse tempo aqui agora? Foi os Atlânticos, né, que era o reino luciferiano, do último, lá de Atlântida. E é o povo que conseguiu escapar, né, levou para o Egito, essa história que você mesmo sabe, por isso que foi rendendo, mas sempre fica escondidinho. É quando o Lúcifer volta novamente que todo mundo tem acesso. Primeiro pela maçã mordida, pro Steve Jobs, que aí a internet, que aí os quatro cantos saberá da verdade. Não foi profético? Os quatro cantos saberá da verdade? Por que os quatro cantos sabem da verdade? Porque agora está na nuvem, entendeu? Você não precisa, uma igreja, por exemplo, você não precisa ir num templo. Quando o Bob faz uma live, por exemplo, se tiver 1000 pessoas ali assistindo, vai estar esparramado no planeta, ou no Brasil, ou não importa. Mas essas pessoas estão tendo da igreja, mas é na nuvem, entendeu? A igreja agora ela é na nuvem, ela não é mais em templos. Entendeu? Então, esses fatores são os pontos que vão ligando a simetria. Esse que é o diferencial do trabalho do Bob. Não é a geometria em si. A geometria já existia mesmo. Mas chega pro povão normal e fala de geometria. Nem isso eles sabem. E o Lúcifer chega e dá isso pro povo. Tem que explicar pro povo da forma mais acessível possível. Só que aí você tem que ir linkando os outros fatores. O fator dele revelar os judeus abertamente no YouTube. Falar, é judeu. Ele fala toda hora, é judeu. Revelar quem que são eles. Tentar derrubar Silvio Santos. Tentar derrubar todo mundo. Quem que tá fazendo isso? Quem?
entendeu? Abertamente, pro povão. Só Lúcifer faz isso, só a escola do Bob tá fazendo isso, só o Bob tá fazendo isso. E vários outros fatores, sabe? Quem que tá explicando abertamente? É lógico que de pedacinho em pedacinho você acha uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu tô falando linkar, pegar isso tudo e trazer pra dentro da própria escola, da própria ordem. E abertamente, explicar pra todo mundo quem que é Hitler, quem que tá fazendo isso. E mais vários outros fatores, explicar que esse lance de quem que tá abraçando todo mundo, a Terra plana, a Terra redonda, o Bob, todos eles só não abraçam os judeus, o resto tudo ele tá abraçando, porque é Lúcifer, Lúcifer abraça todos os gentios, menos os judeus, entende? E quem que tá mostrando a simetria das escrituras, enfim, cara, esse é o trabalho de Lúcifer, esse é o trabalho de simetria, é esse que é o trabalho que linka e que fecha a ligação com Orion, com as Três Marias, com os Três Reis, entendeu? É esse trabalho, não é outro, não é do Del Débio, não é o da Maria Pereira, não é nem o do Hélio Couto, não é. O do Hélio Couto é outro trabalho. O trabalho do Bob é politeísta, é luciferiano. O trabalho do Hélio é atoniano, é monoteísta. Entendeu? Cada um tem o seu papel importante. O do Hélio também tem um papel importante muito grande nessa época, mas que não é o mesmo que o do Bob. O do Bob é politeísta. O do Bob é de Lúcifer, entendeu? Mas enfim, esses fatores que precisam ser compreendidos e serem linkados, senão fica parecendo qualquer um aí. E não é qualquer um aí. Tem um referencial muito grande e importante. Então, irmão, eu respeito que você não acredita, mas existe uma distância muito grande entre acreditar e constatar o que é a realidade. O fato é que isso existe, ainda mais nessa época agora. Toda vez que tem o giro de novo, que cai no mundo luciferiano, que cai na questão luciferiana, que o reino da luz é acessível, porque o reino da luz ele é eterno, mas ele é acessível para o povão, né? De tempo em tempo, tem que ter esses giros. Aí não importa se é em qual planeta, isso aí não importa, em qual mundo, em qual dimensão, isso aí já é interpretação da consciência. Mas o fato é que em qualquer teatro vai ter esse giro, que é geovástico e luciferiano. Mas toda vez que o giro gira e cai no mundo luciferiano, o reino da luz é experimentado por 1000 anos, né? E quando esse reino é experimentado, no princípio, tem um download em massa no planeta. E começa a vir, agora eu tô falando uma linguagem teatral, que o espírita fala, que esses esotéricos falam, para ter um entendimento melhor para quem for ouvir esses áudios, para você mesmo. Essa época agora vai vir os índicos, os cristais, né? Como se fosse vir de fora, como que eles falam, né? Mas eu tô falando desse jeito. E o que esses índicos, esses cristais são? São crianças, são pessoas que nascem já com toda a informação. Eles só precisam ser protegidos desses mapas que os judeus impõem, para senão coloque esse mapa na cabeça de uma criança que já tem a verdade dentro dela, coloque esses mapas, né? Essas mentiras, essas lógicas mentirosas, heliocentrismo, esse mundo lógico, aí trava a própria gnose da pessoa, trava esse acesso aos registros acásticos, trava ela tudo, porque como os judeus são um povo milenar em questão de consciência, não de corpo, né? O corpo eles perdem um corpo e volta, mas como eles não perdem essa linkagem milenar, eles não esquecem, né, graças ao Talmud e outras técnicas cabalísticas que eles conhecem, então eles são um povo de 5.000 anos, enquanto os gentios são um povo de que? Se o cara nasce e morre com 20 anos, ele tem que ele ter 20 anos. Os gentios, não existe um povo milenar grande. O único povo milenar que derrubou todo mundo foi o gentio, porque eles conseguem linkar, eles não perdem a referência temporal. Entende? Então eles têm muito conhecimento. E tendo esse conhecimento, eles sabem muito bem como bloquear qualquer que ser que chega aqui, de despertar essa gnose, esse download, de ter a informação. E como que eles fazem isso? Doutrinando, através da lógica, entendeu? Através de cabala, dominando as sensações, e através da lógica. Eles colocam pacotes, eles colocam, como diz em PNL, eles colocam mapas mentirosos, mapas que não tem nada a ver com o território, que impede o acesso da pessoa ao território como ele é de fato, entendeu? Ela fica perdida entre a realidade e os ecos do tempo e espaço. Então o que acontece? Por que o Bob não gosta de ler nada? Ele lê o mínimo possível para ele poder ter só pacote de informações para passar o que ele já sabe para as pessoas. Porque se ele ficar lendo muito, ficar acompanhando muito essas coisas judaicas, ele mesmo pode ser iludido pela. Hoje em dia não dá mais não, mas eu digo quando ele era mais novo. Ele poderia ser iludido por essa armadilha judaica dele nunca ter acesso, que é o que acontece com todo mundo. Ninguém sabe de onde que veio, para onde que vai, não entende nada. Não existe povo milenar sem ser os judeus por causa disso, porque eles derrubaram todo mundo, através de magia, através dessas técnicas e assim por diante.